Bem, bom dia a todos. Meditando no texto que a gente está aqui presente, acima, a gente vê que começa uma grande perseguição em Jerusalém contra os cristãos e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela Judéia, Samaria, ou seja, aí começa a se cumprir aquilo que foi profetizado lá em Atos capítulo 1 e 8 por Jesus, que foi declarado que aconteceria, que eles seriam suas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E começaram a partir desse momento, quando eles são perseguidos e dispersos. Então, essa perseguição foi permitida por Deus, por quê? Porque Deus tinha como objetivo estender o evangelho ao restante da Ásia Menor ali, e até na Europa, né? A gente vê, logo após a morte de Estevão, né, Saulo assolava a igreja. Era um verdadeiro massacre para a igreja. Ele entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, levando todo mundo para a prisão. Ele não tinha mole com ele, não. Era dureza com ele, entendeu? E a gente vê um homem como Paulo, que antes assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres. Daqui a pouco vai fazer o inverso. Ele vai entrar pelas casas para levar homens e mulheres, casas inteiras, famílias e cidades aos pés de Jesus. Como é tremenda a ação de Deus, né? Então, vamos começar a meditar Atos capítulo 8. É isso aí. Os que eram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Sabe, gente, esse texto fala forte ao coração da gente no sentido de que não tem nada que possa impedir a proclamação da palavra. Aqueles que estavam sendo perseguidos tinham motivos para se queixarem aos olhos dos homens, porque estavam debaixo de perseguição, de aflição, de afronta, mas eles não levavam essas coisas em consideração. A palavra não pode deixar de ser pregada. Isso não pode ser desculpa para a gente, o fato de sermos cerceados da proclamação em alguma ou em outra circunstância. Não pode ser desculpa para a gente deixar de falar do amor de Deus para as pessoas, nem deixar de anunciar a palavra, né? Eu lembro de um texto de Paulo dizendo a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. A gente tem que anunciar a palavra de Deus, porque é pela palavra que as pessoas são salvas e libertas. E a Bíblia diz, do ministério aqui nesse texto, fala do ministério de Filipe em Samaria. As multidões escutavam Filipe, desciam para ouvir ele pregar o evangelho. Ele operava sinais, espíritos imundos saíam, né, e pessoas eram curadas, enfim. A Bíblia diz no versículo 8 que houve grande alegria naquela cidade. Sabe, gente, o ministério, ele anuncia boas novas. E ele não só anuncia pela palavra, mas pela prática, né? As boas novas da gente têm que vir revestidas de prática, de poder de Deus, que trazem alegria ao coração dos homens. Então, assim, uma cidade inteira se alegrou com a presença de um homem de Deus. O que é que isso fala ao nosso coração? Quantas pessoas precisam ser alegradas em seu coração através da tua vida e do teu ministério? Pensa nisso, pensa a respeito. Bem, nesse texto agora, algumas coisas me chamam a atenção. Havia um homem chamado Simão que praticava mágica, iludia o povo, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus chamado grande poder. Sabe, gente, é engraçado, né? Isso não parece muito diferente do ministério pastoral de alguns homens de hoje em dia. Muitos gostam de ser chamados de o grande homem de Deus, o homem das multidões, o poderoso homem de Deus vai vir em tal cidade, o poderoso missionário, o poderoso apóstolo, o grande vulto. Sabe, gente, eu creio que o mesmo espírito que havia no coração de Simão, que alardeava a todos que ele era um grande vulto, esse mesmo espírito de Simão está hoje, infelizmente, dominando uma parcela considerável desses líderes evangélicos e que vai de igreja por aí afora. Então, assim, a gente tem que estar antenado no espírito dessa situação, assim como estavam os homens de Deus verdadeiros daquela época, como Filipe, né, que discerniu, os apóstolos também discerniram, né, de que proceder vinha esse coração desse homem, né?
Os apóstolos Pedro e João ficaram sabendo do avivamento lá em Samaria, desceram para ajudar Filipe, chegaram lá, começaram a ver, perceber que o povo precisava receber o Espírito Santo, começaram a impor as mãos, né? O povo era cheio do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? O mágico, o ex-mágico Simão, que tinha se convertido, entre aspas, né? E estava abraçando a fé, mas que tinha ainda os seus vícios e suas motivações equivocadas. Esse aí chegou para os apóstolos pedindo, né? Me dá também esse poder, me concede, para que eu imponha as mãos sobre as pessoas e elas não recebam o Espírito Santo. Eu pago quanto por isso? Eu dou quanto por isso? Queria comprar o poder de Deus, sei lá, para alavancar algum tipo de mérito entre os homens, para tentar fazer disso mais uma das suas mágicas, mais um dos seus espetáculos diante dos homens. E Pedro, muito forte, muito firme, disse: não tens parte nem sorte nesse ministério. Tira esse cavalinho da chuva. O teu coração não é reto diante de Deus. Você está reprovado diante do Senhor. Arrependa-se da sua maldade e implore ao Senhor para que Ele perdoe esse intento maligno do seu coração. Quem você pensa que é? Para querer comprar o dom de Deus, para querer comprar o favor de Deus, o poder de Deus. Quem você pensa que é? Você está em fel de amargura e laço de iniquidade, laço de pecado, envolvido pelo pecado, corrompido pelo coração, com desejos malignos terríveis. E cuidado, implore ao Senhor para que você não caia, né? Aí ele chega e diz: roga por mim ao Senhor, para que nada do que disseste aconteça comigo, sobrevenha a mim. Então, assim, eu imagino que ele realmente tenha se arrependido, né? Assim eu imagino, porque essa declaração dele, né, mostra que houve temor depois que ele ouviu Pedro repreendê-lo poderosamente, né? Houve temor no coração dele. O que ele fazia era mágica, era ilusão, mas o que Deus faz através de homens de Deus de verdade na vida das pessoas são milagres, são coisas verdadeiras, né? São fatos. E é o que Deus quer que nós vivamos. Não uma ilusão, não uma fantasia. Nem use de fantasia para ludibriar o povo, mas de verdade. Um ministério que seja verdadeiro. Amém. Bom dia, amigos. Muito bom esse texto. Muito bom as análises que Saulinho fez. Gostei muito, amigão. E eu queria comentar um pouquinho também. Você veja que o Simão, o mágico, ele há muito tempo já iludia e ludibriava os cidadãos. Há muito tempo ele já enganava e deixava todos perplexos com suas mágicas, com seus feitos. E de repente surge Filipe, também com poderes, com sinais, não comparáveis aos que Simão fazia, né? Bem mais grandiosos, operando o maior dos milagres, que é a transformação do homem, a salvação, a restauração interior. Muitos creram e foram batizados, inclusive o próprio Simão. Então me vem um reflexo, né? As pessoas estavam sendo enganadas, as pessoas estavam jazendo em trevas, como descreve lá no começo do ministério de Jesus. Elas estavam acostumadas e acomodadas àquele estilo de Simão, que os enganava com muitas mágicas. Tem até o exemplo daquela adivinha também, né, que enganava o povo, prevendo o futuro, e as pessoas acomodadas àquela circunstância. Mas de repente brilha forte luz. De repente vem Filipe anunciando o evangelho. De repente vem a verdade. E nada se pode contra a verdade. A verdade a tudo vence. Quando se conhece a verdade liberta. Não importa quão sejam profundas as trevas, ainda que sejam trevas que confundam a cidade inteira. Não estamos falando aqui de trevas numa casa, numa família, numa pessoa, mas trevas que confundam a cidade inteira, como era, por exemplo, as mágicas de Simão. Então brilha forte luz pela luz do Evangelho nas palavras de Filipe, e todos se maravilham unanimemente, ficam admirados, e muitos se batizam. Bem, gente, esse texto acima agora, sobre a pregação de Filipe
na estrada de Gaza, é um dos textos que eu considero mais impressionantes da Bíblia, assim, um dos mais impressionantes de Atos dos Apóstolos. E quando acontecem coisas assim, tanto de ensino forte para nossas vidas, como milagre também, né? O fato de Filipe ser transportado de um lugar para o outro de forma milagrosa, né? Isso é algo incrível, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto que a gente leu são alguns versículos que eu vou citar. Filipe foi enviado, né, pelo Espírito Santo, né, que deu a direção: vá para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza, um caminho deserto. Então, a primeira coisa que eu vejo assim para nossas vidas ministeriais, que Deus quer, é que a gente esteja debaixo da sua direção. Dentro desse texto, a primeira coisa que a gente aprende é direção. É muito bom quando a gente é guiado pelo Espírito, é direcionado nas situações, né, pelo Espírito Santo. Faça isso, vá em tal lugar, age assim, sabe, gente? A gente precisa de mais experiências com a voz do Espírito Santo, falando a gente, nos direcionando, certo? Então, a primeira palavra é direção, ok? A segunda coisa que me chama a atenção é a obediência dele. Ele obedeceu, né, e foi debaixo da direção do Espírito até o caminho, encontrou, né, o caso lá, o carro vindo, né, com o eunuco, alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro. Era tipo um ministro da fazenda, por assim dizer, de Candace. E ele foi adorar em Jerusalém. Estava lendo lá o profeta Isaías. Então, veja só, primeira coisa que eu falei, direção. Segunda coisa, obediência. Ele obedeceu, estava observando o eunuco lendo lá o profeta, tal. E terceira coisa que eu observo em Filipe, a ousadia para falar. Para começar uma conversa com alguém que até o momento era um estranho para ele, né, e começar do zero a conversar. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro, acompanha. Filipe correu, ouviu ler o profeta e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Veja que ousadia, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Gente, que segredo, que chave bíblica tem esse texto. Vejam só, irmãos. Como é que as pessoas serão transformadas se a gente não explicar para elas o Evangelho? Tem pessoas que dizem assim, tem frases que até soam bonito, né? Como uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: pregue o Evangelho, se possível, use palavras. Não é? Ou seja, como se for preciso, use palavras, ele diz. Como se apenas a gente, para falar do Evangelho, tivesse que, ou melhor, para proclamar o Evangelho, tivesse que dar nosso testemunho, a nossa vida fala por si. É bonito, realmente é uma frase linda, mas não é bíblica. Né? Tem pessoas que se justificam dizendo: não, a gente não precisa falar, basta viver que as pessoas vão ver. Não, queridos, a gente precisa viver sim, com certeza, mas a Bíblia deixa claro que a gente tem que falar, a gente tem que proclamar. Como ouvirão se não há quem pregue, se não há alguém que anuncie? Então a gente precisa aprender a abrir nossa boca e anunciar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e ser ousados, debaixo da direção do Espírito Santo, para sermos levados às pessoas e anunciarmos o Evangelho para elas. Quando a gente começa a abrir nossa boca, elas começam a entender, a luz começa a vir na mente. Mas como é que eles ouvirão? Como é que eles entenderão? Foi o que o eunuco falou: como é que eu poderei entender se alguém não me explicar? A pergunta é: você está disposto a explicar? Depois que o Filipe batizou, ou melhor, anunciou Jesus para o eunuco, né? Rapaz, é muito, muito importante observar a reação do eunuco. Ele percebe, né, provavelmente, segundo a gente vai percebendo nas entrelinhas, Filipe deixa claro para ele o que ele precisava fazer. Depois de anunciar Jesus, é provável que ele tenha falado da porta do reino, do arrependimento, do batismo,
né, bem como do recebimento do Espírito, é muito provável, porque logo após, vejam só, versículo 36 diz que eles, seguindo o caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que é que me impede que eu seja batizado? Ou seja, esse assunto de batismo provavelmente devia vir sendo conversado durante a viagem, né? E aí ele interpela Filipe com essa pergunta ousada. Filipe respondeu: é lícito, claro que é lícito, se tu creres de todo o coração. E ele respondendo disse uma das frases mais célebres e as frases de um poder de revelação muito grande, né, que vem de Deus, obviamente: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nem todos na Bíblia que seguiram Jesus tiveram tanta ousadia no falar como esse homem, né? Creio que ele é o Filho de Deus. Essa declaração firme, forte, contundente acerca da pessoa divina de Jesus, sabe? Prova que nível de revelação esse eunuco teve, né? Como é tremenda essa declaração dele. Então, na mesma hora, Filipe, vendo essa força da declaração desse homem, desceu com ele, né? Mandaram parar o carro, desceram. Filipe batizou o eunuco, eu imagino que sorrindo, muito feliz. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, né? Que foi parar em outro lugar. O eunuco viu ele desaparecer na frente dele e seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Glória a Deus. Gente, que alegria tem alguém que encontra Jesus. Que alegria tem alguém que encontra o Senhor, né? Que encontra em Jesus o Filho de Deus. E que alegria tem as pessoas quando encontram um homem de Deus que explique quem é Jesus. Ele certamente, Filipe deixou marcas no coração daquele homem que duraram por toda a sua vida e bem como por toda a eternidade, marcaram também a vida de gerações e gerações, chegou até nós, né? Essa marca do júbilo do ministério de Filipe. Glória a Deus. Que seja assim tua e a minha vida, em nome de Jesus. Vamos levar alegria para esse povo, gente. Oi, Wanza, tudo bem? Respondendo tua pergunta lá em cima sobre se o batismo nas águas também tem relação com o enchimento do Espírito Santo, eu quero dizer uma coisa para você. A obra do Espírito Santo em nossa vida, ela tem duas características. E a Bíblia tem duas palavrinhas em grego para diferenciar essas duas características. Uma é pleiros, outra é pleimpleime. Uma tem relação com você ser cheio do Espírito Santo, indicando continuidade, e outra tem relação com você estar cheio do Espírito Santo, de respeito a uma certa circunstância, a um determinado momento, tem relação direta com algum tipo de obra que Deus vai te usar. Então, uma de respeito a você ser cheio, uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro de você, operando a vida de Jesus, o caráter de Cristo, fazendo você crescer e amadurecer. E outra tem relação com a obra de Jesus através de você. Ou seja, é a fonte que se torna rio, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, vão fluir de você e vão alcançar quem você nem imagina lá embaixo. Entendeu? Então é a obra através de você. E essa obra, através de você, é o batismo com o Espírito Santo. É exatamente para isso que o batismo com o Espírito Santo funciona, né? Eu creio que o batismo nas águas é a tua união com Cristo. Romanos 5 diz isso. Então, de forma lógica, você é unido com Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Tudo isso a gente sabe que é pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo, que vem habitar dentro de você, trazendo também consigo a pessoa de Jesus, né, para transformar você. Então, eu creio sim, o batismo nas águas tem relação com você ser cheio do Espírito Santo. E o batismo no Espírito com você estar cheio para uma obra especial. Deus te enche do Espírito para fazer de você, segundo Atos capítulo 1, versículo 8, testemunha, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa segunda parte aí é a obra através de você, né, Deus te usando para fazer de você como um rio que leva a vida que está dentro de você, da fonte, brotando agora e levando para outras pessoas essa mesma vida. Deus quer trabalhar dessas duas formas dentro de todo crente, como uma fonte que jorra para a vida eterna e como um rio
né, que vai levando essa vida para todos os outros. Amém?